Para começar, Galissá. Banda ke waranin ne moya lela, aja dira ke waranin ne moya lela. Moya, moya, moya waranin ne moya lela. Dizem que há muito tempo, quando ele fez 18 anos, chegou ao pé de pai e disse: pai, eu quero conhecer o mundo, quero conhecer o que há para além do nosso quintal. E o pai olhou para ele e disse: tens toda a razão, porque um homem, para ser homem, tem que conhecer para além da sua casa, para além do seu quintal, e ver como ri, chora e canta o mundo. Mas antes de ires, filho, agarra neste cavalo e viaja. Mas depois de 3 anos, quando voltares, eu quero que tu me contes tudo o que viste e que te chamou mais atenção neste mundo. Assim farei, pai, disse ele. Montou o cavalo, o pai deu-lhe a benção e foi-se embora. Foi andando, foi conhecendo terras, conhecendo gentes, novas línguas, novos hábitos, novos sabores, novos cheiros, novos risos, novos choros, novos tudo. Depois de muito conhecer, ele achou que está na hora de voltar para casa, porque faltava muito poucos meses para cumprir os 3 anos. Deu meia volta no cavalo e começou a cavalcar em direção à casa. Mas, já quase no meio do caminho, algo fez-lhe desviar a atenção. Ele ia passando, encontrou 2 vacas. Uma deitada no chão, com um corte pequeno, deste tamanho. Miava, burava, desesperada, como se daquele corte ia perder a vida. Enquanto outra vaca, com um corte que atravessava todo o corpo, com os cornos, dizia: vamos, levanta-te, levanta-te. E o boi no chão, e a vaca, vamos, vamos. E o rapaz: o que é isto, meu Deus? Uma vaca com um corte atravessando o corpo completamente, está a animar ao coitado do boi que tem um corte deste tamanho e berra e grita como se a vida esvaísse naquele pequeno buraco. Que boi mais preguiçoso, que vergonha para um boi. Quando chegar a casa, vou perguntar ao meu pai por que se passa isso. A cavalo, vamos. E continuou a cavalgar. Passou e encontrou um homem sentado embaixo de uma árvore com um cavalo 4 vezes melhor do que o dele. E o homem diz: é viajante, vens de onde? De terras além. O que é que se passa, viajeiro? Olha, eu estou cá indagando uma coisa que me tem comendo o cérebro. O que é? É que eu, há 3 dias atrás, passei por um viajante. Ah, sim, um homem que levava um bubu, que é uma vesta típica africana, comprido até o chão. Sim, sim. O que é que se passa com ele? É que eu vinha, passei por ele há 3 dias atrás, e faz 2 dias ele passou por mim, e faz um dia que eu tento alcançá-lo e não consigo. Eu sentei-me cá embaixo da árvore a pensar: por que será isto? Ah, então, e ele vai como? Vai a pé. E você? Vou no meu cavalo. Se sentar e descansar, para depois tentar ver se eu alcanço. Estranho. Um homem a pé vai mais rápido que um homem como este, num cavalo garboso como este. O homem a pé vai mais rápido. Quando chegar a casa, ele perguntar ao meu pai. E continuou. Muito mais à frente, desviou-se para beber água e viu uma cobra. Vou perseguir a cobra. Foi perseguindo a cobra, quando de repente a cobra viu, assustou-se e tentou entrar por um buraco. A cobra meteu-se. Ele escondeu o cavalo e ficou quieto. A cobra olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém e saiu. Chamava a atenção a beleza da cobra, porque tinha umas camas que com o raio do sol refletia 40.000 tons de luz. Quando ele olhou para a cobra reparou nele, a cobra olhou para ele assustado, tentou voltar no buraco e não conseguiu. A cobra insistiu. Ele: meu Deus do céu,
A cobra acaba de sair do buraco, tenta entrar de novo e não consegue. Quando chegar a casa, é de perguntar ao meu pai. Como esta estrada chama a atenção, vou tentar segui-la e depois voltar para casa. Cavalgou uns dias e encontrou um tronco atravessando o caminho. Disse, meu Deus, este tronco é muito alto para alcançá-lo com o meu cavalo. Eu vou contornar o tronco. Andou pela esquerda, caminhou não sei quantos dias e não chegou ao fim. Vou voltar outra vez. Voltou ao centro da estrada e disse, vou cavalgar em direção à direita. Cavalgou dias e dias e dias e não alcançou o final do tronco. Voltou para trás e disse, bom, acho que está na hora de voltar para casa. E voltou. Chegou em casa, o pai recebeu com um grande abraço. Filho, como é? Entra, come, bebe, descansa e amanhã falaremos. Não, pai, é que estou muito impaciente para contar as coisas que me inusitou nessa viagem. O que foi, filho? Pai, quando vinha para cá, vi um boi com uma ferida deste tamanho. Ele berrava como se a morte esvaísse naquele buraco, enquanto havia uma vaca que tinha um corte que atravessava todo o corpo, que tentava ajudá-lo a levantar. Eu não percebi porquê. Ah, filho, sabe, aprende isto, porque isto vai durar para todo sempre. As mulheres têm mais força do que nós, embora aparentem ser mais frágeis. As mulheres, no limite das forças, ainda têm força para voltar a pôr-se em pé e lutar pela vida. Nós, os homens, basta uma ferida deste tamanho, desistimos logo a primeira. Portanto, para todo sempre, age como homem, mas pensa como mulher, que serás um homem valeroso. Ah, tá bem, pai. Olha, pai, outra coisa. Eu vinha para cá e encontrei um homem que tinha um cavalo maravilhoso. Um cavalo garboso, cheio de força. Estava sentado embaixo de uma árvore a tentar alcançar um homem que eu passei por ele. Tinha um bobo arrastando pelo chão e ia a pé. O homem disse que levava 3 dias para tentar alcançar o homem. Ah, filho, aprende isso para sempre na tua vida. Quando temos vantagens, pensamos que a vida está nas nossas mãos. O cavaleiro, como tinha um bom cavalo, pensava que a vida estava em cima do seu cavalo, que podia parar quantas vezes quisesse, que podia alcançar o homem. É um homem sem objetivos, um homem que não procura, não quer alcançar uma coisa, enquanto o viajante que ia a pé tinha objetivo, um sítio para alcançar. Como tinha isso na cabeça, ele não parava pelo caminho para fazer descansos, enquanto o cavaleiro parava, por isso nunca alcançava. Portanto, filho, quando tiveres uma coisa na tua cabeça, persegue-o até alcançares, depois descansa. Nunca descanses pelo caminho, porque nunca alcançarás o teu objetivo. Ah, obrigado, pai. Outra coisa, pai. Eu vinha para cá, quase já a casa, vi uma cobra que eu perseguia, por bonita que ela era. A cobra entrou num buraco, eu escondi. A cobra, pensando já que o perigo tinha passado, saiu da cobra. Quando ela descobriu-me, tentou entrar no buraco e não conseguiu entrar. Filho, aprende para sempre. Há coisas que conseguimos sair, mas voltar a entrar, não conseguimos. Como há coisas que saímos para voltar a entrar, tampouco como entramos e nunca conseguimos sair. Os vícios, a maldade, o egoísmo, a ambição, quando saem do coração, nunca mais entram e marcam-nos para sempre. Ah, tá bem, pai. Ah, e outra coisa, pai, a última coisa. Encontrei um tronco que atravessava o caminho. Andei para a direita, não encontrei o seu fim. Andei para a esquerda, não encontrei o fim. É assim, filho. Na vida, sempre temos um limite. Quando chegamos lá, temos que aperceber-nos que chegamos ao fim. E quando chegamos no nosso fim, é regressar a casa e aprendermos tudo que a vida nos ensinou. Que é agir como um homem, pensar como uma mulher. Ter um objetivo na vida, nunca parar perante ele. E nos vícios, na ambição, sabemos, quando saímos, nunca mais entramos. E quando chegamos no nosso limite, chegou na hora de regressar. Chegou na hora de regressar, como voltaste a casa, vamos cantar e celebrar. Canta, canção. Celebremos o regresso do nosso filho.
Yengana jamma, dala kulmu kamane dala jiba min konde musu tekele mindo, tukele kera ramparambulot. Yengana jamma, abirige mawala ni mura.